Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É nóis! E hoje a gente vai fazer aquele vídeo naquele formato em que a gente não fez nenhuma pesquisa, a gente não estudou, a gente não tem fonte. Ah, mas cadê a fonte? Não tem. A fonte aqui vai ser a fonte da juventude hoje. E nós vamos falar de um assunto pouco polêmico. Isso, vocês já viram aqui embaixo qual é o título? A gente vai falar de astrologia. Isso. É um assunto polêmico. Mas peraí, Léo, não é que a gente não estudou. A gente estudou ao longo da nossa vida. Isso. Antes de fazer esse vídeo, a gente ficou 15 minutos pensando o que a gente vai falar. Aí sorteamos, ao acaso, astrologia. Então a gente não estudou previamente. Isso, existe um conhecimento aí que a gente teve. E... nossa memória pode falhar, a gente pode falar as besteiras, mas faz parte desse formato. É a nossa proposta aqui, a gente fala o que vier na cabeça. Isso não quer dizer que no futuro não teremos um vídeo sobre astrologia. Exato, assim como Jesus. Isso, falando em todos os aspectos. Certo? Exato. Então vamos lá, vamos começar. Roda a vinheta. Léo, pra gente começar, acho que é legal a gente colocar todo mundo na mesma página. Então vamos lá, né? E qual a diferença de ir lá no UOL e ver assim, eu vou encontrar meu grande amor hoje? Astrologia e zodíaco é diferente de horóscopo de jornal. O zodíaco é um mapa astral, né? É um mapeamento do céu, né? Que mapeia os astros, por isso mapa astral, para dizer aonde as coisas estão naquele momento, naquele dia, onde que estão as coisas. É um mapa. E que coisas são essas? Planetas, asteroides, Sol, Lua, os astros em geral. Isso, estrelas, constelações. É um mapa, gente. Então, por exemplo, se alguém nasceu em um determinado momento, se olhar para o céu, vai ver lá que tá daquele jeito o céu e vai fazer um mapa daquele momento, certo? Vamos imaginar que antigamente os caras não tinham cartório, certidão de nascimento. O cara olhava pro céu e falava, ele nasceu quando aquela estrela ali tava em tal ponto ali do céu. E aí marcava aquilo, e assim nasceu a astrologia. E vamos lembrar que o estudo do céu existe desde que a humanidade surgiu. Com certeza. E ficou cada vez mais estruturada. A gente tem até o vídeo da Babilônia que diz que já tinha esses estudos do céu. Então não era só olhar para o céu como hoje e ver um monte de estrela. Era a base deles. De noite eles viam as estrelas. Não tinha telefone. Então, exatamente. Existia um tempo ali que eles dedicavam ao estudo daquilo. E a gente pega as civilizações mais antigas, todas tinham estudos de astronomia, astrologia. Isso é legal falar, né? O que é astronomia e astrologia. Sim. Certo? Sim. Então a astronomia é esse estudo, essa observação dos astros, né? Esse mapeamento do céu. Então a astronomia é esse estudo. A astrologia, ela já vai partir do princípio que aquele momento astrológico que foi mapeado, ou aquele momento astronômico que foi mapeado, diz alguma coisa sobre o ser. Então você vai ter astrólogo que acredita que o fato de Júpiter estar naquele momento no céu em tal lugar tem uma influência direta, eletromagnética, sei lá, em cima da pessoa. E tem astrólogo que vai saber que aquilo é um mapa. Era só um ponto e que aquele momento as energias se apresentavam de determinada maneira. Então aquela combinação daquele mapa, por replicação, dava como resultado que a pessoa poderia tender a ter aquele tipo de personalidade. Então, só para resumir e falar com outras palavras, o astrônomo é o cara que vai pegar o telescópio, vai olhar para o céu, para os astros, e, enfim, tudo que tiver lá, e vai fazer um estudo mais técnico e científico isso. daquilo lá. Tem hidrogênio em tal lugar, é uma explosão atômica, não sei o que lá, esse tipo de coisa, certo? Um astrólogo vai pegar o mapa que tem no céu e vai dizer que essa pessoa é influenciada por algumas características por conta disso. Só que... não só a pessoa, né? Não só a pessoa. Pode ser uma empresa, pode ser uma situação, vai lá, monta um mapa daquele momento para saber como é que as conjunções, as quadraturas, as sesquiquadraturas, as oposições estão se apresentando naquele momento. E não só de uma, mas pode ser de uma geração. Então, por exemplo, tem astros que demoram anos para sair de um lugar e ir para o outro em termos astrológicos. Então toda aquela geração que nasceu de tal ano a tal ano tem uma... aquele mesmo astro, sei lá... tem uma influência... Saturno, que demora 28 anos. Plutão.
Plutão 200 anos, sei lá. E aí é verdade, é um negócio grande, assim, pra dar uma... uma volta completa. Isso, não, do nem sei, zodíaco, né? é. Eu queria fazer uma pontuação importante. O zodíaco, como ele é estudado, ele não se baseia naquela típica pergunta, qual o seu signo? Sim. Não é isso. Isso é uma coisa, um aspecto de muitos e muitos. Então assim, você falar, e ele é daquele jeito porque ele é capricorniano. É bem raso. Isso, exato. E é por isso que o horóscopo é raso. Porque o horóscopo, o que ele está fazendo? Ele está lendo o signo solar de 1/12 de toda a população da Terra. Não é? O que é um signo solar então, Léo? Então vamos lá, o signo solar é onde no momento que você nasceu o Sol estava. Então agora no momento, nós estamos gravando esse vídeo aqui, dia 5 de outubro de 2017. Sua careca já começa... 5 de outubro de 2017. Estamos neste momento no signo de Libra. O melhor signo de todos. O signo mais confuso e indeciso do zodíaco. Exatamente. E falar isso é uma generalização. Exatamente. Talvez você seja de Libra e não seja indeciso. Exatamente. Mas por que se diz que é indeciso? Não é uma balança? Ele vai tentar pesar tudo. Então você vai numa praça de alimentação... É o símbolo, né? É o que tem de mais fácil para falar. Né? A característica mais forte, mas isso é uma coisa. Então você vai na praça de alimentação, tem 1 milhão de coisas para comer, o libriano tende a ficar indeciso, mas falar isso é muito raso. É extremamente raso. Por isso que o horóscopo a gente acha que é raso, por causa disso, porque é a mesma coisa falar assim, olha, todos os leoninos do mundo hoje vão encontrar o seu amor. Vai faltar amor no mundo, né? Porque vai só ter leonino. Então o horóscopo, eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho alguns amigos que são jornalistas, trabalham em redação de alguns veículos de comunicação, vamos dizer assim, e que o horóscopo do dia ele é sorteado dentro de um saquinho. Mentira. Eles sacam o que tá a frase, olha, essa aqui vai pra Leão, essa aqui vai pra Virgem. Baseado em porra nada, nenhuma. em sorteio de frases bonitas num saquinho mágico. Baseado como esse vídeo, em porra nenhuma. Isso, em porra nenhuma. Ótimo. Então a gente vê o problema aí. Eu queria falar outra coisa antes de você continuar. Eu já dei a deixa aqui que eu sou de Libra, ou seja, eu nasci em outubro, pode ter sido em setembro, mas eu nasci em outubro, dia 22 de outubro, e coincidentemente nós temos agora uma caixa postal. Eu tô falando junto, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a nossa caixa postal eu vou deixar aqui embaixo. O aniversário dele é dia 22 de outubro. 22 de outubro é meu aniversário. A astrologia é uma ciência? Não, ela não é considerada uma ciência. Ela já passou por vários estudos em universidades e ela nunca foi tratada como uma ciência. A gente tem que fazer ressaltar que muitos desses estudos que foram feitos com a astrologia foram feitos de maneira errada. Você está dizendo que a ciência... eu estou dizendo que às vezes um estudo científico pode errar também. Fora que tem uma tendência, né? O estudo pode ser tendencioso. Exatamente. Então, como é que funciona a ciência? Você levanta uma hipótese, essa hipótese ela não precisa ser verdadeira ou não, é uma hipótese, e você vai lá e vai tentar comprovar ela. Isso. Então, isso já aconteceu várias vezes na astrologia. Então, você vai ter, por exemplo, estudos que vão trabalhar só os signos. E aí, legal, tem muita gente muitos pilotos de Fórmula 1 que são campeões mundiais, são de 3 signos. E é mais ou menos isso, a maioria é mesmo de 3 signos. Aí fala, isso aí já é uma prova de que, olha, a astrologia funciona. Mas isso também é raso. E às vezes o estudo vai falar, não, mas aí, tem 2 irmãos gêmeos que nasceram no mesmo lugar, criados pela mesma família, e eles são muito diferentes, e o mapa astral teoricamente é igual. Então tem uma série de coisas que a gente tem que levar em conta. Primeiro é o seguinte, são 12 signos zodíacos. Então, isso é legal agora que a gente pode falar do que é composto esse estudo astrológico. Não, a gente falou de um, que é o signo solar, que todo mundo conhece, que são 12. Isso. Certo? Inclusive, eu tava vendo ontem um canal do YouTube, os caras não sabiam que eram 12 signos. Então, é legal falar, são 12 signos e não é fechadinho. Outubro é Libra. Não, vai de 21 de setembro, alguma coisa assim, até 22 de outubro é Libra. Aí depois vem Escorpião e assim por diante. Eles pegam meio que o final do mês até quase o fim do outro mês. Isso. Então, quais são os aspectos que a gente analisa? Então, vamos lá. Primeiro são 12 signos. O zodíaco é um círculo de 360 graus, dividido em 30 graus cada um. No próprio zodíaco você tem as 12 casas também.
Então, além do seu signo solar, que pode estar numa casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, todos os planetas do seu mapa podem estar em casas diferentes. Então vamos lá, não tem só o Sol. Não. Tem outros astros que a gente chama de planeta para generalizar. Então a Lua, Marte, então vamos lá, Vênus, a gente tem o Sol, a Lua, sim, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses são os planetas que a gente analisa. Básicos. Mas ainda tem outros, né? Isso. Cada planeta desse... Não, e a gente esqueceu que ainda tem um ascendente. Ah, se é retrógrado, se não é, se... tem isso, é verdade, também. Se ele tá voltando. Se o planeta tá voltando, se tá retrógrado... é muito mais complexo do que parece. Sim. Você tem o Nodo Norte, olha quantas variedades a gente tem. O meio do céu. Meio do céu, que a cúspide de cima, a cúspide daqui que é o ascendente, né? Enfim, e até a gente tá falando dos estudos científicos, tem muitos estudos científicos que não levaram nada disso em consideração. Exato. Mas olha quantas... Por que eu tô falando isso? Porque uma pessoa... ela pode ter nascido no mesmo dia que a outra. Mas, se um planeta mudou de casa, ou se um planeta já entrou em outro signo e ainda mudou de casa, então são 12 casas, 12 signos, 10 planetas, ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul, cada um desses pode estar num grau dentro da casa, cada um desses pode estar num planeta diferente, num signo diferente, passa de 1 trilhão de combinações. Você tá inventando? Não, é muito. Tipo, eu tô chutando, não, mas de repente é. Se ele tiver em conjunção com outro aspecto e com outro... é outra informação. Já vem uma outra informação a mais. Então assim, gente, 7 bilhões de pessoas no mundo é pouco. Dá pra fazer muito mapa, dá pra nascer muita gente com muito mapa astral diferente. Mas ainda assim, vamos supor que existem irmãos gêmeos que nasceram com diferenças, vamos supor, muito pequenas, no mesmo lugar, na mesma cidade, obviamente, gêmeos e tal. Então o mapa astral vai ser muito parecido. Ou mas igual. Isso, ou idêntico. Ou igual. Isso não determina como um e o outro vai ser. Sim. Porque aí o que a astrologia prega, né? Então a gente vai falar o que a astrologia prega. Que todas as pessoas são diferentes, tem mapas astrais diferentes, mas aí você tem esses casos de irmãos gêmeos que nasceram com uma diferença de minutos muito pequena. Que nasceram ao mesmo tempo, ou nasceram com segundos de diferença ou minutos de diferença. Ou então no mesmo quarto da maternidade saíram ao mesmo tempo duas pessoas. Então, enfim. O que vai acontecer? Quando a gente fala de 2 pessoas diferentes, o mapa astral ele vai mostrar potencialidades e restrições que você tem. Ele é como se fosse o manual do proprietário. Então você vai ler o mapa astral e falar, ok, isso aqui é um aspecto forte, isso aqui vai me favorecer, isso aqui não é. Só que até dentro dos aspectos você tem as oitavas altas e as oitavas baixas, ou seja, as manifestações perfeitas e as manifestações defeituosas. Então até isso influencia. Então pode ser que às vezes 2 gêmeos que são tratados igual dentro da mesma casa, mas porque a mãe um dia tratou um de um jeito diferente um pouco do aí outro. A gente entra numa seara, 1000 coisas podem acontecer. Que vai influenciar. E que vai fazer com que eles tenham personalidades diferentes. Sim. Até de repente quando eles crescerem e começar a se relacionar com mulheres diferentes, isso também vai moldar a personalidade deles. Enfim, tem uma série de coisas. O que a astrologia procura apontar? As potencialidades, o caminho que o ser humano pode seguir. Se ele vai trilhar ou não, a gente não sabe. Mas normalmente ele vai ter, segundo a astrologia, tendência para caminhar para aquele lado. Certo? Sim. Então assim, o que a gente está falando tudo isso? Porque a capacidade de combinações astrológicas são quase infinitas. Então não dá pra falar, todo mundo é igual. Por isso, horóscopo. Putz, horóscopo é uma leitura muito generalizada. Imagina só uma coisa. Você fala que é de Libra, né? Então você nasceu lá e tal. Mas aí você vai analisar o seu mapa, você tá no 30º grau de Libra e tem 200 planetas. Lembra que planeta é Sol, Lua, a gente generaliza. Você tem 200 planetas em outro signo. Vou dar um exemplo. Então você vai ter provavelmente muito mais característica daquele outro signo do que do próprio Libra. Eu, por exemplo, eu sou leonino. Meu ascendente é Libra. Sim. E minha lua é Touro. Só que você pega o meu mapa astral, aí Mercúrio está em Virgem, Vênus em Virgem, Marte em Virgem,
Saturno em Virgem e o Nodo Sul em Virgem. Ou seja, é um virgão de 40 anos. Sou praticamente um virgão. Eu sou um virginiano. Tem um amigo meu que é astrólogo, o Brutus, o Paulo Tarso. Um abraço. Que ele fala que eu só sou leonino pra mostrar pra todo mundo que eu sou virginiano pra caralho. Tem um cara que chama Gunther Sachs. Ele é o dono da Sachs, que faz embreagem de moto. O cara é bilionário. E ele, uma época, encanou com esse negócio de astrologia. Ele montou um instituto para fazer uma pesquisa. E ele conseguiu os dados da população da Suíça. E publicou um livro com esse estudo, fazendo esse estudo astrológico mais complexo com a população da Suíça. E ele conseguiu uns dados muito bacanas. Ele conseguiu, através de alguns estudos, mostrar quais combinações astrológicas tinha uma tendência, por exemplo, mais ao suicídio. Várias coisas. E aí você pega por análise estatística, tem uns dados lá que você dá uma olhada e fala, isso aqui tá forçado. Mas tem uns dados lá que você olha e fala, pô, isso aqui é interessante. É um livro bacana, para quem é cético, ou até para quem não é, para quem acredita muito em astrologia, é muito legal de ler. Eu não sei nem se ele tem em português, mas é muito legal de ler porque é um livro bacana para estudar isso e você tira suas próprias conclusões. Mas vai ter gente que vai comentar, a astrologia não funciona. Cara, tudo bem, o nosso papel aqui é explicar as coisas. Eu não quero convencer você de que funciona ou de que não funciona, certo? Certo. Então vamos falar dos planetas? Então a gente tem o signo solar. Tem o signo solar. Que é o Sol, certo? Isso. Ele é a sua essência. Isso. Exato. É o que você é o que você mais manifesta, não é isso? Normalmente é isso. Então, é o que você é enquanto essência. Ponto. Aí vem o seu ascendente. Gente, o ascendente, o que é? Ele é um signo que está ascendendo ao céu no momento que você nasce. No horizonte. Então você olha no horizonte, o que está acontecendo naquele momento lá naquele lugar. Está ascendendo um signo, esse é o seu ascendente. É a oeste ou é a leste? Eu não lembro agora. Deve ser a oeste. Como a gente não estudou antes, a gente não lembra, mas pode ser a leste ou a oeste, eu não sei. Deve ser leste. Deve ser onde leste. o sol nasce. É onde o sol nasce, deve ser leste. É um chute. Então o ascendente, o que ele é? Ele é uma espécie de um adendo do seu signo solar, né? Às vezes você se mostra mais como seu ascendente do que como sua essência. É uma manifestação, já que a Terra é concreta, é sólida, é não sei o que lá, é densa, né? É o planeta mais denso do sistema solar. Então, uma coisa mais de densidade sobre aquela influência, aquele signo, então. Exatamente. Aí depois a gente tem a Lua. Sim. A Lua vai reger... normalmente ela vai reger as emoções. O inconsciente. Isso, o nosso inconsciente, nossas emoções, nossa intuição. Sim. Certo? Uhum. Depois vem Mercúrio. Mercúrio é como você pensa, como você raciocina. Como você se comunica. Como você se comunica, boa. Então essa inteligência emocional. Isso, bem a sua inteligência emocional. Certo? Certo. Depois a gente tem Vênus. S2. S2. Vênus é o planeta que vai dizer como você ama. Isso, como você se relaciona afetivamente. Isso. Como você coloca a sua animação no mundo. Exato. Certo? Uhum. Próximo planeta? Terra, Marte. Heavy metal, aqui agora E aí, como é que é Marte? Marte pensa que é o deus da guerra dos romanos. Isso. Então é isso. Marte é como você enfrenta as coisas, os obstáculos, como que você vai pra cima, onde você encontra motivação pra derrubar aquele muro que tá ali atrapalhando a sua jornada. E como você gosta de gastar energia também, né? Isso, boa. Uma boa forma. Depois a gente tem Júpiter. Júpiter era Zeus, né? Grande arquétipo do pai protetor. Isso, então Júpiter no zodíaco são aquelas características que vão facilitar a sua jornada aqui na Terra. Posso falar assim? Tipo uma bênção que você recebe. Uma bênção. Uma bem-aventurança. É aquilo que se você focar naquela característica, vai dar bom. Não é? Depois vem Saturno. É o oposto. Saturno é o ceifador. O ceifador. Ele restringe, ele mantém as coisas unidas, ele te dá limites, né? Então, se você viver só num mundo de expansão, de caos, não teria ordem. Então é ele o grande limitador, o limitante. Então o Saturno, ele é aquele que traz a responsabilidade, né? Por isso que tem aquele lance do retorno de Saturno. Aos 28 anos. 28 anos. Por isso que um monte de músico se mata aos 27 anos. Pesquisa aí Kurt Cobain, a Amy Winehouse, vai olhando, tem vários, Janis Joplin, vários morreram aos 27 anos, acho que o Jim Morrison, enfim, tem um monte deles que morreram aos 27 anos.
não aguentaram o retorno de Saturno. Porque aí vem o retorno de Saturno, ou seja, mais um ciclo de 28 anos, que a responsabilidade vai ser chamada de novo. O que é esse retorno? É quando ele, não é que ele some, ele volta onde ele estava quando você nasceu. Isso. Se ele estava em tal signo, ele estava em Leão. Aí em 28 anos ele volta para Leão, que é quando... E aí vem aquela música da Simone. Então é Natal e o que você fez? Pois é, tem a ver, né? Tem a ver. Ele é quando o signo que ele tá ali influenciando, ou ele é influenciado, enfim, você precisa ter uma atenção, né? Naquelas características. Sim, exatamente. Né? É bom você olhar e entender o que são aquelas características e como você pode, de repente, usá-las da melhor forma possível. Exatamente. E aí, até Saturno é o que a gente vai chamar de astrologia clássica. Mas existe a astrologia moderna, muitos astrólogos usam isso, que usam Urano, Netuno e Plutão. Como são planetas que demoram muito para fazer esse giro no zodíaco, eles são normalmente planetas que pegam gerações e gerações inteiras. Exato. Então eles não têm uma característica própria, individual. Sabe aquela coisa de geração X, Baby Boomer, geração Y? A gente pode fazer mais ou menos, uma brincadeira. Essa geração agora, sei lá, vai estar Câncer em Urano. Então pode ser uma geração mais sentimentalista, mas enfim. Uhum. Então tá lá. São lá, alguns astrólogos não usam, outros usam, mas normalmente eles falam muito mais de uma massa de pessoas do que de uma individualidade, certo? Cada um tem os seus aspectos, mas a gente não vai hoje aprofundar aqui sobre isso. Tá bom. Vamos falar dos signos agora. Signos, vamos começar então por Áries? Áries é o primeiro signo. Então assim, Áries é um signo que simboliza o início das coisas. É um signo de fogo, do elemento fogo. E ele normalmente, eu gosto de brincar que dentro do fogo, ele é o general. Ele é fogo mutável? Eu não lembro agora. Não lembro. Porque você tem ainda os signos mutáveis, cardinais e fixos. É verdade. Então Áries tem essa energia. Aí vem Touro. Como é que é Touro? Touro é o cara, ele tem dois aspectos. Se ele tá parado, ele vai ficar parado. Se ele tá se mexendo, ele vai se mexer. Então ele pode ser teimoso. Se ele tá numa vibe de ir em frente, ele vai continuar indo em frente. Se ele quer estudar, ele vai continuar estudando, mas também se ele não quiser. Uhum. E ao mesmo tempo ele gosta de acumular, não é isso? O Touro tem essa coisa das quatro patas no chão. Então é um signo do elemento terra. Então eles gostam de coisas materiais, gostam de conforto, gostam de luxo. O taurino adora comer. O prazer da vida dele é comer, sexo. Então essas coisas mais materiais, mais concretas, atraem muito os signos de terra. E o taurino se encaixa nisso. Sim. Certo? Gêmeos. Gêmeos é o signo da inteligência, da comunicação, por isso são dois, um se comunica com o outro, mas ao mesmo tempo também é o signo da bipolaridade zodiacal, certo? Um dia tá bem, no outro dia não tá, e vai transitando entre esses dois, entre o gêmeo bom e o gêmeo ruim. Depois nós temos Câncer. Câncer, como é Câncer? Câncer, eu posso falar da minha queridíssima esposa. É o amor, é a mãe em pessoa, é o amor em pessoa, é uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que vai se doar muito, vai inclusive às vezes deixar de cuidar de si próprio para cuidar do outro. Exatamente. Então é muito esse aspecto da mãe italiana, da mãezona, né, que vai acumular os netos, os filhos e tentar cuidar de todo mundo da melhor forma possível. Então tem muito essa questão do sentimento maternal à flor da pele. E como oitava baixa é a drama queen. Rainha do mimimi, dramático. Então, ao mesmo tempo que protege muito, também é muito ciumenta com, é verdade. Né, com a família, com as coisas. É bacana. Depois nós temos Leão, né? É considerado por muitos astrólogos o melhor signo zodíaco, inclusive por mim. É o único signo que é regido por uma estrela, enquanto os outros são por planetinhas. Tá bom, tirando a parte leonina. Da parte leonina. A parte leonina. Os leoninos, eles são os reis do zodíaco. Eles é o sol. A soberba. Mas a oitava baixa do leonino é a arrogância, a prepotência, a soberba. Enquanto oitavas altas, eles são líderes natos, eles têm um magnetismo pessoal muito grande, eles realmente chamam atenção, costumam ser os centros das atenções mesmo sem fazer muito esforço. E isso é um problema, porque como é um signo solar, você está falando de essência, você também está trabalhando muito a questão de ego. Então esse ego tem que estar muito equilibrado para você trabalhar na virtude leonina da magnanimidade e não no defeito leonino da soberba. Então é sempre essa briga do leonino entre o que eu sou e o que eu quero ser.
né? E aí aceitar o que é e ok. Aí vai lá e vai brilhar. Virgem. Virgem, e aí? Virgem é aquele que gosta de separar a meia por cores e tal. Ele é o cara, ele também é um signo de terra, então ele gosta muito de trabalhar com coisas práticas. Sim, organizar, planejar, ele é muito minucioso, é praticamente o toque transformado num signo do zodíaco. Exato. Não é? Uhum. Em oitavas altas, eles são extremamente... Olha, eu vou dar um exemplo de uma oitava alta. O Marcelo, se não me engano, ele tem um aspecto forte de Virgem, Marcelo Deodébio, e de Gêmeos. Então ele juntou os dois e fez uma enciclopédia de mitologia. Ou seja, ele pegou essa questão de comunicação, de variedade e a organização e fez uma enciclopédia. Então, um dicionário, uma enciclopédia, coisas de organização são típicos de virginiano. Então, ser organizado não necessariamente é algo ruim. Muito pelo contrário, você pode achar as coisas muito mais fáceis se as coisas estiverem organizadas. Exatamente. E como oitava baixa, pode virar um chato do caralho. Um chato que um famoso cri-cri, só que as coisas do jeito dele que não aceita o jeito dos outros. E pior, não consegue fazer nada porque não tá perfeito. Isso também é um bloqueio. Limitante. Bom, Libra. Um bom signo, um belo signo. Belo signo, concorda, é meu ascendente. É, um bom signo. Bom, ele tem... A gente já falou no começo do vídeo, então ele tem um aspecto de tentar ponderar as coisas. Obviamente sempre na visão dele, então o que é certo e o que é errado sempre vai ser muito individual, mas ele tenta sempre ponderar mais do que uma coisa para tomar uma decisão. Por isso que eu dei o exemplo da praça de alimentação. Puta, eu como uma massa que é mais fácil, mas tem um monte de carboidrato, ou vou comer uma salada, mas vai me dar fome daqui a 2 horas. Eu não sei, e aí alguém escolhe para mim. Mas ao mesmo tempo sempre vai tentar ser justo, na medida do possível. E o signo tem muito bom senso, né? Outra coisa legal de Libra também é que tem muito senso estético, porque como consegue ponderar os dois lados da coisa, tende a criar coisas simétricas. E aí tem uma capacidade muito boa de analisar coisas com senso estético muito grande. Escorpião é um signo da água. Sim. E é um signo que tende a viver as emoções de forma muito profunda. Isso, ele tem um fácil acesso ao inconsciente, aquilo que está oculto. Exatamente. Então isso tem um aspecto bom, porque tem uma intuição muito forte, consegue expressar as emoções, viver as emoções e buscar no inconsciente muitos aspectos, isso é muito legal porque traz para a luz, para a iluminação, mas tem um lado negativo. A raivinha, o rancor. Porque, quando o escorpião pega a raiva de alguém, é difícil de esquecer. Guarda aquilo lá no mais profundo do inconsciente do baú e fica alimentando aquele negócio. Mas olha só que legal, se souber usar, então ele guarda um monte de coisa no inconsciente. Mas como ele tem fácil acesso, a possibilidade de dar e virar, puta, eu odeio aquele cara porque na verdade eu faço aquilo, sabe? Isso é legal, É uma possibilidade. Uma boa capacidade de reflexão. Capricórnio ou Sagitário? Sagitário é o signo de fogo, eu falo que é o papa do zodíaco. O sagitariano, ele gosta de estudar, ele gosta de viajar, ele é um espírito livre. Isso. Um bom arquétipo de sagitariano, né, como ele é um centauro, é o Quiron, que foi professor do Hércules. Então tem muito essa questão de ensinar. Exatamente. É o espírito livre, mas ao mesmo tempo é o mestre, aquele que vai ensinar o herói. Quase um ensinamento espiritual. Isso. É quase uma coisa, eu vivi isso, eu passei por essa experiência mística, tá aqui a experiência mística. Quiron é o médico ferido, né? É, o médico ferido. Ele passou pelo problema, mas ele ensina a resolver. Exatamente. Agora sim, Capricórnio. Imagina o virgem general. Isso. O capricorniano é o general da Terra. Então ele é a organização, é do jeito dele, organiza e faz e planeja e acontece. É um cara muito bom para conseguir ganhar dinheiro. Se for bem organizado, consegue fazer projetos bons, vai ganhar dinheiro, vai cumprir todas as metas de vida, vai conquistar tudo que ele quer. Só que por outro lado, pode ser mandão. Porque ele tem um objetivo. Imagina os dois outros de terra. O touro, que é aquele que vai... E pra acumular. O virgem, que é isso. E aí tem o Capricórnio. Que é o que vai conquistar. Então ele pega essas coisas e vai. E às vezes ele fica meio nóia. E aí é do jeito dele, é desse jeito, aí deixa de ser um general, que é alguém que soldados vão seguir, para se tornar um tirano. Esse é o problema que ele tem que tomar cuidado.
Depois a gente tem Aquário. Aquário. Age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius é o visionário do Zodíaco. Ele é o cara que ele enxerga mais longe, ele não se contenta com os padrões que a sociedade se estabeleceu. Gosta de uma gambiarra. Gosta de uma gambiarrinha, gosta de experimentar uns negócios diferentes. É o cara que tá aberto a qualquer coisa. E ele vai ter isso como positivo, porque ele é o cara que vai criar, vai inovar. Mas tem um lado negativo também. Que é não seguir nenhuma regra. Isso. Ou não seguir nenhuma regra, ou não conseguir se encaixar no mundo. Ah, é verdade. Porque aí ele olha pro mundo e fala, eu não me encaixo nesse mundo. E aí o cara vira depressivo, o cara se frustra, porque ele não consegue que o mundo seja do jeito que ele imagina que o mundo deveria ser. Certo? Isso. E aí nós temos peixes. Peixes! Aí sim, se a gente for eleger um signo ruim, é esse. Não é brincadeira, piscianos. Não chorem! Eu fiz isso pra vocês chorarem. Tá muito ligado à espiritualidade, à conexão com algo superior. Tem aquela história, né, que o pisciano ele é o último signo, né? Isso, depois então volta pra Áries. Ele recebeu toda a experiência de todos os signos e é ele que encaminha isso pro divino. Então, na verdade, o pisciano ele é alguém muito emotivo, alguém que sente muitas coisas, alguém que tende a ser muito sonhador. Como oitava alta, o pisciano ele pode ser um grande conselheiro amoroso, pode ser alguém que vai te ajudar espiritual, pode ser alguém que vai ter uma paciência imensa para te ouvir, pode ser alguém que vai te trazer alguns ensinamentos que você não espera. Mas como oitava baixa, tem também muito parecido com o aquariano, uma não adequação ao mundo. Ele pode ser um usuário de drogas muito pesado. Ou não só droga, mas ele pode viciar muito fácil em qualquer coisa que traga algum tipo de alento emocional para ele. Ou de distanciamento da realidade. Da realidade, exatamente. Então é isso que o pisciano tem que tomar cuidado. Muitos viciados tendem a ser do signo de peixes. Ou ter influências muito grandes no mapa astral, exatamente. Bom, pessoal, é isso. A gente tem um projeto lá no Padrim. Se você quiser ajudar o canal, pode ser com R$1. Padrim com M no final, né? .com.br /Conhecimentos da Humanidade. Se você digitar isso com /Conhecimentos da Humanidade não aparecer, entra no Padrim, lá em cima tem a busca, digita Conhecimentos da Humanidade, você vai achar a gente lá. Então, Google, né? Entra no Google, Padrim, e aí faz. Aí vai. Bom, o que é o Padrim? A gente tem esse canal aqui, a gente ama esse canal, ama o que a gente faz, tem um monte de vídeos. Se esse é o primeiro, saiba que a gente tem mais de 200 vídeos, a gente está desde 2015 aqui no YouTube fazendo conteúdo que a gente ama e a gente quer continuar, quer cada vez dar mais atenção para ele, e você pode ajudar a gente na prática, financeiramente falando, e pode ser com R$1 que já ajuda muito até quanto você puder. Se você de nenhuma maneira puder, nem quiser, uma forma de ajudar a gente é dando joinha aqui nesse vídeo, comentando e compartilhando. Você gera movimento assistindo outros vídeos, você gera movimento, isso faz com que o nosso canal de alguma maneira seja mais relevante para o YouTube, que tem, sei lá, milhões de outros canais. Certo? Certo. E se inscrevendo, que é importantíssimo. Claro, com certeza. Eu quero finalizar pedindo para vocês assistirem alguns vídeos aí no YouTube sobre astrologia. Inclusive o que fala que a astrologia agora mudou porque a Terra mudou, porque tem isso, a gente nem citou isso. Esquece isso. Uma coisa, só uma ressalva que a gente quer fazer, é que muitos astrólogos hoje em dia usam programas para fazer os mapas. Esses programas já vêm com textos prontos. É verdade. E aí esses mapas são massificados. Então isso não é uma análise individual. E aí, por exemplo, vou dar o caso do Felipe Neto, ele recebeu lá um mapa astral que falava um de abobrinha, que num lugar falava que ele era muito extrovertido e no outro que ele era muito introvertido. O astrólogo que fez isso nem leu o mapa. Deve ter jogado no programa, gerou o texto, deu uma encaixada e mandou o mapa astral pro cara. Então, existiam astrólogos antigamente que realmente escreviam, liam, faziam uma interpretação, usavam a intuição para fazer aquela interpretação e viam uma coisa muito mais pessoal. Porque imagina você pegar isso que a gente falou, montar no Excel um monte de coisinha, então aqui acontece isso e aqui isso, mas na hora que você vai juntar tudo, aquilo se transforma. Exatamente. E aí tem que combinar, às vezes não lê uma combinação com a outra, enfim. O astrólogo ele olha o mapa astral, o astrólogo a moda antiga olha o mapa astral e consegue ler tudo isso, consegue falar. E aí não vai cair em contradição, porque ele está lendo o mapa ali e não cai. Agora, quando você pega esses textos prontos, acontece. Assistam esses outros vídeos, né, até para vocês criarem dentro de vocês a própria opinião de vocês. Mas bebam de várias fontes, a gente aqui deu uma... Tem um cachorro aqui que deve ter tirado a câmera do lugar. A gente deu aqui uma pincelada para vocês de como funciona,
falamos um pouco algumas curiosidades e agora é com vocês, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, já dizia o nosso grande ET Bilu, o nosso salvador. Valeu! Valeu! Isso é astronomia. É uma constelação de cachorro. Astronomia. Ai, meu Deus. Antes, já que a gente falou da Suíça, a gente tem uma madrinha é verdade, brasileira. Cláudia. Cláudia, um abraço. Grande abraço pra Cláudia. Nossa madrinha que já, inclusive aquela caixa postal já foi usada por ela. Ela já mandou chocolate suíço pra nós. Como não? Vocês aí. Olha só, aí dando dicas de presente. Dicas, dia 22 de outubro, aniversário do Bruno Lanaro. A gente vai fazer uma live agora pra vocês, hein? Vocês vão assistir a live antes desse vídeo que a gente tá gravando. Olha que loucura. É muito, isso aqui é espaço-tempo, não existe, cara. Quando vocês assistirem esse vídeo, a live já vai ter acontecido há pelo menos 2 semanas. No mínimo. E a gente não fez ainda. A gente não sabe como vai ser. Não sabe como vai ser a live. Isso é muito louco. Cara, a gente tá 2 semanas na frente e não sabe o que aconteceu 2 semanas atrás. E muito louco mais ainda é você que tá aí assistindo em 2020, isso aconteceu em 2017. A gente não sabe quem tá na presidência, a gente não sabe nada. Espero que esteja alguém bom, pelo menos.